Bom, hoje começamos com o projeto de compensadores via o método do lugar das raízes, o método das raízes, certo? O método já conhecido por vocês de sistemas de controle 1. São 12 tópicos que vamos abordar nesta aula. O primeiro é um projeto baseado no lugar das raízes. Esse método desenvolvido para sistemas em tempo contínuo pode ser estendido sem modificações a sistemas em tempo discreto, devido a que a equação característica tem a mesma forma que o sistema contínuo no plano S, certo? Complexo. Okay. Então, nesse caso, a equação característica de um sistema de controle em tempo discreto tem essa forma, dada pela equação 1 mais K f de c igual a 0, onde f de c pode ser g de c h de c, ou f de c pode ser gh de c. Certo? F de c é a função de transferência pulsada em malha aberta. Okay. A equação característica da equação 1 pode ser escrita dessa forma também, dado que f de c é uma quantidade complexa, já que z é uma variável complexa. Certo? A última equação pode ser dividida em duas equações, uma de ângulos e outra de magnitudes. A condição de ângulos, ou seja, a face, estamos supondo que K é maior que zero, a face de f de c vai ser igual a mais menos 180, 2 vezes K mais 1, com K de 0 a infinito. Certo? Vamos à condição de ângulo. E a condição de magnitude é que o módulo dessa equação 1, se a gente bota módulo, K módulo de f de c igual a 1. Certo? Os valores de c que satisfazem ambas condições são as raízes da equação característica 1 ou os polos de malha fechada. Tá? Então, esse lugar geométrico é a localização dos polos de malha fechada. Procedimento para construir o lugar geométrico das raízes, certo? Aqui simplesmente vamos enumerar todo esse procedimento para determinar esse método, esse lugar das raízes para sistemas discretos. Nosso objetivo é a gente utilizar esse lugar geométrico que vamos auxiliar-nos com o MATLAB ou com o Octave para poder desenhar e projetar. Okay. Então, temos essa equação característica, rearrumamos essa equação característica em polos e zeros. Tá? Então, isto vai ser 1 mais f, k f de c igual a 0, k vai ser maior que 0. Determine os polos, os pontos de início e os pontos de término no lugar geométrico das raízes. Tá? Determine o lugar geométrico das raízes sobre o eixo real. Esse lugar geométrico da raiz é simétrico em relação ao eixo real. Determine as assíntotas, certo? Esse número de assíntotas é igual ao número de polos de f de c, n menos o número de zeros, certo? Com ângulos dados como mais menos 180, 2n mais 1 sobre n menos n. Agora, todas as assíntotas se cruzam no eixo real, a abscissa da intersecção, menos sigma A, é dada por a contribuição angular dos polos, menos contribuição angular dos zeros, dividido por n menos n. Então, sigma de A vai ser uma quantidade real. Encontre os pontos de separação. Esses pontos de separação, a derivada de f de c em relação a c igual a 0 vai determinar os pontos de separação de chegada e de entrada. Tá? Os pontos de ramificação são dados pelas raízes dessas expressões, certo? Ou derivada de k em relação a c, que é igual a menos 1 sobre f de c, certo? Linha, derivada em relação a c igual a 0. Certo? Determinar ângulos de saída ou ângulos de chegada.
a partir dos polos complexos, ou dos zeros complexos. Okay? Encontre os pontos onde o lugar geométrico X cruza o eixo imaginário. Certo? Podem ser determinados quando Z é igual a JV, V vai ser o mu. Certo? Na equação característica implica que o ganho K não é determinado. E igualando a parte real a zero e resolvendo em função de V e de K, os valores de K se achados darão a localização onde o lugar geométrico das raízes cruza o eixo imaginário e o valor do ganho correspondente K. Quando o ponto dos lugares geométricos da raiz um ponto possível em malha fechada, um determinado ponto será um polo em malha fechada quando o valor de K satisfizer a condição de magnitude. Certo? Ou seja, se avaliamos esta expressão em um determinado valor de Z, que achamos que é o ponto, um polo em malha fechada, e determinamos K, se esse K existir, então esse ponto vai ser um polo de malha fechada. Okay? Reciprocamente, a condição de magnitude nos permite determinar o valor do ganho em um lugar específico do lugar das raízes. A condição de magnitude dada é esta. Certo? Então, o ganho eu posso calcular como 1 sobre módulo de FC. Se eu conheço o valor desse meu Z, então eu calculo o valor do ganho K. É possível localizar os polos em malha fechada para um K dado em cada uma das ramificações de FDC pelo método de tentativa e erro. Certo? Okay. Bom, estes procedimentos, certo? A gente vê que é bem parecido ao que sistemas de controle 1. Okay. Agora, vamos ver este processo de projeto que normalmente a gente utiliza, que vai ser o cancelamento polo zero. Polo de meu compensador com um zero de minha planta. Tá? Com isso, com o objetivo muitas vezes de diminuir a ordem de meu sistema em malha fechada. Então, neste caso, estamos tratando de um sistema de controle em malha fechada, discreto, onde esta é minha planta e H está realimentando a saída, certo? Vezes uma função de transferência para comparar com a entrada, com o sinal de referência, certo? Defina a CF como GDC HDC e considere que o denominador de GDC e o numerador de HDC envolvem fatores comuns. Então, os polos e os zeros em malha aberta correspondentes se cancelarão, certo? O que reduz a ordem da equação característica em 1 ou mais. O gráfico do lugar geométrico das raízes não mostrará todas as raízes de equação característica, só as raízes de equação reduzida. Para obter o conjunto completo de polos em malha fechada, deve-se adicionar os polos cancelados ou os polos de esse produto, aqueles polos em malha fechada obtidos no desenho do lugar geométrico das raízes de G, DC, HDC. Por exemplo, temos esta função de transferência GDC e esta vai ser uma função, pode ser até um compensador, tá? Não há problema em relação a isso. Nas quais observamos que o polo desse HDC, o zero, perdão, desse HDC é igual ao polo de GDC. Certo? Então, se a gente faz o produto GDC HDC, vamos a cancelar esses dois termos, certo? Okay? A gente vê aqui que a gente cancela esse P1 com este P1 e simplesmente fica C1, P2 e P3, certo? Tá? Mas a função de transferência em malha fechada do sistema é dado por G
dividido por 1 mais GH de Z, certo? Então a gente temos o G, tem estes polos, certo? Então, se a gente realiza essa multiplicação, ou esse produto, essa operação, a gente vai ver que na minha função de transferência em malha fechada, vai estar presente esse polo que cancelamos no produto GH. Isso pela localização de H, de C. Okay. Ou seja, o polo cancela em G é um polo em malha fechada do sistema realimentado. Okay. Agora, por exemplo, consideremos este caso, uma realimentação unitária H de Z igual a 1, certo? Mas agora temos também um compensador em série com minha planta. Tá? Neste caso, no qual analise o cancelamento o polo 0 desse produto G de Z, G sub C de Z, G1 de Z. Então, se a gente realiza o cancelamento, a gente vemos que podemos cancelar esse P1, certo? Com esse C1, supondo que Z sub C é igual a P sub 1, certo? Então eu cancelo este termo com este termo e somente tenho esta expressão G sub C G1. Certo? E se calculo a função de transferência em malha fechada, certo? A gente observa que esse polo de minha planta, ele é cancelado com o 0 de meu compensador e ele já não aparece na função de transferência em malha fechada, certo? Função de transferência pulsada, certo? Por causa do cancelamento, o sistema de terceira ordem tornou-se um de segunda ordem. Então, a gente vê, dependendo de... existem condições na qual eu posso... Meu HDC pode ser meu compensador. Tá? E nesse caso, se eu cancelo um polo e um 0 entre a planta e esse HDC, esse polo vai aparecer na malha fechada. Mas se HDC é 1 e eu tenho simplesmente este compensador em série com minha planta, o cancelamento 0 do meu compensador com polo de minha planta, esse polo vai desaparecer em malha fechada, ou seja, meu sistema vai reduzir em uma ordem. Okay? Com tudo isso, por quê? Porque geralmente o projeto de todos estes compensadores é sempre o polo de um compensador vai cancelar, o 0 do meu compensador vai cancelar um polo da minha planta. Okay? Estabilidade relativa. O método do lugar da raiz é útil para pesquisar os efeitos do ganho do sistema e do período de amostragem sobre a estabilidade absoluta ou relativa do sistema em malha fechada. Tá? Ou seja, por exemplo, consideremos esse sistema da figura 3. G sub C é meu controle digital. G sub 1 ds é minha função de transferência da planta. E a função de transferência do segurador de ordem 0 é 1 menos e elevado a menos 3 sobre S. Suponha que o controlador digital é um controlador PI. Tem essa estrutura. Agora, desenhe o lugar das raízes para o sistema, para valores diferentes de T, determine o valor crítico de K para cada caso e localize os polos em malha fechada correspondentes a K igual a 2 para os casos. Okay. Este é um exemplo do livro do Gata, está bem mais desenvolvido no livro. Okay. Primeiro, vamos a discretizar a minha planta. Minha planta discretizada vai ter esta forma: B sobre Z menos C,
donde b é igual a 1 menos e elevado a menos t y c e elevado a menos t. Ok? Essa é minha discretização. Ok? Agora, por exemplo, consideremos A, que seria o zero do meu PI, certo? Como 0,9 é igual a menos t. Então serão obtidas expressões algébricas de maneira que para um período amostragem a equação característica é dada desta maneira, certo? E a função de transferência da trajetória direta, ou seja, de malha aberta, o produto do meu compensador que minha planta discretizada é dada por esta representação. Okay. Agora, a função de transferência em malha aberta tem dois polos, em 1 e em C, certo? Aqui a gente vê, ou seja, a função de transferência em malha aberta, certo? Da trajetória direta. Temos o produto, esses dois polos, em 1 e em C. E um zero em A. O ponto de partida, de saída e de chegada de entrada é determinado escrevendo a equação característica na forma da equação 2, ou seja, K é igual a menos 1, certo? Tudo isto é igual a menos 1, isolamos K, ou resolvemos para K, e temos esta expressão. E diferenciando K em relação a C e igualando a 0, certo? Vamos a derivar em relação a C, igualamos a 0, e obtemos estes dois pontos. Okay. Isto é C igual a A menos esta expressão e C igual a A mais essa expressão. Okay. Observe que se existe que a substituição de A de C, dessa expressão, na equação 5, nesta equação, certo? Resulta no valor de K dada por essa expressão. E quando Z é igual a esta expressão, o valor de K é igual a esta expressão ao quadrado, certo? Então, este é um ganho K é negativo e este também é um ganho negativo, sendo ambos valores positivos, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Se forem negativos, então a gente até descartaria, certo? Porque K tem que ser maior ou igual que 0. Okay? Então, K sendo valores positivos para esses dois polos, observamos que C, esta expressão é um ponto de partida, de saída, verdadeiro, e A é um ponto de chegada, de entrada, verdadeiro. Okay. Vamos calcular o valor crítico de K. Para este caso, é obtido utilizando a condição de magnitude, igual a 1, certo? Módulo igual a 1, que pode se obter da equação 4 como C, certo? Desde que o ganho K crítico corresponde ao ponto C igual a menos 1. Então, se substituímos C igual a menos 1, certo? Nesta expressão 6, obtemos esta igualdade. E o ganho crítico tem a seguinte expressão. Então, K vai ser igual a 1 mais C vezes 2 sobre B, 1 mais A. Os polos em malha fechada, que correspondem a K igual a 2, podem ser determinados com a expressão, deixa eu ver aqui, certo? Nessa equação 6 não, 5, perdão. E resolvendo para o valor designado para cá. Bom, daqui vai ser
vamos a ter uma equação de quadrática, certo? K é algo conhecido, portanto, resolvemos para C. E vamos obter esta solução, certo? É um polinômio quadrático, então sabemos a forma dessa solução, certo? Agora, os efeitos do período de mostragem sobre as características da resposta transitória. Certo? Temos esta função de transferência em malha fechada, com uma entrada, neste caso vai ser um degrau, e vamos ver o comportamento, a saída C sub C, C de Z. Certo? E isto para uma entrada rampa unitária, para ver a resposta à rampa, o erro do estado estacionário, aqui o erro do estado estacionário, a constante estática de posição, e aqui a constante estática de velocidade. Neste caso, para K sub V, vai ser igual ao limite de Z tendendo a 1, de 1 menos C a menos 1, vezes G de C. Onde G de C vai ser esta expressão, que seria a minha função de transferência de malha aberta, em malha aberta, certo? A pulsada. Aplicando, então, esse limite, C menos 1 com C menos 1 se cancelam, e simplesmente vai ficar esta expressão KV1 menos A, CT1 menos C. Certo? E como vocês veem aqui, se T é muito pequeno, K sub V vai ser alto. E se T é muito alto, certo? K sub V vai ser pequeno. E o erro de estar estacionário para uma entrada rampa, é 1 sobre K sub V. Se K sub V é pequeno, então o erro é grande. Mas se K sub V é grande, então o erro é pequeno. Tá? Como a gente vê aqui. Se o período é muito alto, tá? Muito grande, o erro será grande. Se o período for muito pequeno, então o erro vai ser bem pequeno. Tá? Então, isso é uma análise bastante algébrica, certo? Para ver a influência tanto do ganho como o período de amostragem. Certo? E aqui a gente vê alguns resultados para 3 períodos de amostragem. Certo? Então a gente vê que nos 3 casos, nos 3 períodos, temos um polo em 1. E dependendo do período de amostragem, temos outro polo, certo? Que vai se aproximando da origem. Pontos de partida temos para cá com este valor e este ponto de partida. Certo? Ponto de chegada para cá com este valor. E Z tomando este valor. E para cá igual a 2 temos estes polos em malha fechada. Certo? E K sub V vai ser 1,81. Quando um período é 1, K sub V diminui, e quando o período é 2, diminui ainda mais. Então o erro para o menor período é menor, para o maior período é maior. Máximo sobre sinal para o menor período é menor e para o maior período é maior. E o mesmo para o tempo de assentamento. E a gente vê o ganho crítico, certo? É maior para o menor período e menor para o maior período. Ou seja, a gente vê aqui, certo? Para o período 0,5. O ganho crítico é calculado aqui, certo? Quando Z igual a menos 1. Okay. Para o menor período, esse ganho é alto. A gente vai ver. 5,28, certo? É relativamente alto. Tá? Quando é período 1, o ganho diminui, certo?
E quando o período de amostragem é 2, esse ganho ainda diminui mais. Ou seja, desde esse movimento desse polo em 1 até chegar a este outro polo, e deste outro polo até chegar a esse A ser crítico, certo? Temos mais ou menos um ganho K que varia de 0 a 5. Aqui varia de 0 a, deixa eu ver, a 3,2. Certo? E neste outro caso, esse ganho varia de 0 a 2,3. Então, a variação é bem rápida. Aqui a resposta, este é o transitório, o transiente, certo? Resposta transitória. Máximo sobre sinal pequeno, tempo de subida rápido, certo? Tempo de assentamento também pequeno. O período t igual a 1, máximo sobre sinal 26%, tempo de subida, tempo de assentamento de 3 segundos. E agora para o período t igual a 2, máximo sobre sinal 72%, tempo de assentamento 24, certo? E aqui os esforços de controle, para esforço t igual a 0,5, esforço máximo de 2, para 1 também esforço máximo de 2, entre 2 e de 3 a 2, né? Aqui de 0,8 a 2 e aqui de 0,3 a 2, certo? Aqui é o degrau, resposta ao degrau, o erro é de 1,81, em período 1 é 1,33 e em período 2 é 0,88. O erro do estado estacionário diminui. Perdão, o erro do estado estacionário aumenta, o ganho caso B diminui. Certo? O caso B vai diminuindo. Então a gente vê que o período de amostragem é bastante, influencia muito no que corresponde à resposta transitória, sim? E também no que corresponde ao erro de estado estacionário, o erro de regime permanente. Okay? Ou seja, se meu período for menor, não há problema, porque o comportamento do sistema vai ser muito parecido ao real. Mas se meu período de amostragem for maior, aí se vou, provavelmente eu vou ter algum problema, tá? De oscilação, meu sistema pode chegar a ser instável. Okay? Vamos ao projeto então, projeto dos compensadores. Okay? Temos aqui então o procedimento é adicionar polos e zeros via um controle discreto, de maneira que desloque o lugar geométrico das raízes da equação característica para um local mais apropriado no plano Z. Considere o sistema mostrado nesta figura 16, o qual tem a equação característica, certo? Dada pelo produto de G sub C de Z mais G de Z. Certo? Igual a zero, equação característica. O ganho K é o ganho adicionado, que é variado para gerar o lugar geométrico das raízes. Então, o ponto C sub K, que fica no lugar das raízes, dada pela equação 7, certo? Segue que K, como esse ganho para esse polo, para esse Z sub K, temos esta condição de ganho e temos esta condição de fase, de magnitude e de fase. Desde que seja permitido que o ganho K varie de 0 até infinito, o valor de K sempre existirá, de maneira que a equação 8 seja satisfeita. Então, a condição para um ponto C sub K esteja no lugar geométrico das raízes é simplesmente a equação 9. Okay? Ou seja, que a condição de magnitude seja satisfeita.
Estas duas condições vão regir o projeto. Okay? Vamos ver um compensador por atraso de fase. Este tipo de compensador é projetado quando os polos dominantes já pertencem ao lugar geométrico das raízes, mas é necessário aumentar uma constante de erro estático de maneira a diminuir o erro de estado estacionário. Consideremos o compensador de primeira ordem como segue, certo? No qual C sub C, que seria o zero do compensador e o polo do compensador, são reais. Definamos a contribuição angular do compensador como sendo a face do compensador vai ser θ. Neste projeto, o ganho K é utilizado para satisfazer o requerimento de erro de estado estacionário. Por exemplo, temos aqui da equação 11 a contribuição angular do compensador, certo? Vai ser igual a face do compensador avaliado em Z igual a sigma mais J omega, certo? No qual Z igual a sigma mais menos J omega seja um par de polos complexos conjugados desejados em malha fechada. Como trata-se de um compensador por atraso de fase, a contribuição deverá ser negativa, e como esta não deve alterar significativamente o lugar das raízes, a mesma deverá estar contida no seguinte intervalo. Ou seja, a contribuição angular de um atraso de fase tem que estar entre menos 5 e 0 graus. Mas que isso já começa a modificar e influenciar muito no sistema. Então, o procedimento é o seguinte: obter os polos dominantes em malha fechada, determinar o valor do ganho para satisfazer o requerimento do estado estacionário, escolher a contribuição angular do compensador por atraso de fase dentro dessa faixa, escolha arbitrária, escolher arbitrariamente o zero e o polo do compensador bem próximo a 1, obter P sub C ou C sub C, segundo o caso. Segundo, se escolhemos o zero, então eu tenho que calcular o polo. Se eu escolhi o polo do compensador, então eu tenho que calcular o zero, certo? Utilizando essas equações, certo? 12 e 13. Essas equações são obtidas daqui, certo? Porque a face, isto é, vai ser θ é igual a arco tangente de sigma mais j omega menos c, menos arco tangente de sigma mais j omega menos p sub c. Certo? Então, trabalhamos com tangentes, determinamos a tangente de θ é igual a tangente deste arco tangente menos a tangente deste arco tangente, ou seja, é um tangente de alfa menos beta, um tangente de A menos B. Tá? Utilizando essa propriedade, essas relações geométricas, então podemos calcular estas duas equações. Okay? Então não é que apareceu magicamente estas equações, não. Elas derivam desta daqui, onde se fala que sigma mais j omega são um par de polos complexos conjugados desejados em malha fechada. Ou seja, é dado. Vamos ver aqui. Considere o sistema da figura 16 com período de amostragem de 10 milissegundos. Tá? Minha planta é dada por essa K sobre S mais 1. Projetar o compensador por atraso de fase,
que resulta numa constante de erro estático de velocidade caso V igual a 5 segundos a menos 1, com mínima modificação da posição dos polos dominantes em malha fechada. 0,01 segundo. Minha função de transferência S mais 1, S mais 2. Tá? Meu caso V, 5 segundos a menos 1. Certo? Então temos que projetar meu compensador por atrás. A primeira coisa que eu tenho que fazer, esse cis é minha função de transferência contínua, é meu período de amostragem T é 0,01, e agora eu vou determinar a função de transferência em malha aberta, certo? Com esse comando. Discretizada é igual a 1,652 por 10 a menos 7. Como falei para vocês, temos que trabalhar com 16 casas decimais, senão o erro de truncamento vai ser muito alto. E a localização desses polos e zeros discretos são bem sensíveis. 0,2659. Tudo isso sobre menos 1,99 menos 0,9802. Professor, Oi. No Octave também é o mesmo, tá? Só para lembrar. A Octave também é formato long. Ok? Estamos aqui. Beleza. A ver. Tá. Aqui eu vou determinar a equação, certo? Isto, por aqui está faltando um K, tá? Então aqui eu vou incluir esse K, tá? Vamos lá. E neste caso, certo? Minha equação característica, o peso por C vai ser igual a esse denominador mais esse numerador. E vocês observem que este polo de 3,7 está fora do círculo unitário, né? Mas é um polo, ele não afeta a estabilidade, mas ele afeta o tempo de assentamento. Tá? Então, agora, me fala aqui, ó, sem mudar a localização de meus polos em malha fechada, certo? Beleza. Então, para isso, eu vou calcular o caso do V, que seria a constante de erro estático de velocidade, que vai ser o limite quando C tende a 1 de
sobre T sub C vezes G de C. Ou seja, isto vai se cancelar com isto. Tá? E o restante de termos é simplesmente substituir C igual a 1 e calcular a expressão. Tenham cuidado como eu falo. Tá? Okay. E esse caso de V após a operação vai ser igual a 0,5K. Se a gente considera esse ganho K igual a 1, certo? Porque para MATLAB, se vocês observam, aqui eu estou dando K igual a 1, certo? Okay? Eu não posso introduzir uma variável, até posso fazer de maneira simbólica, mas neste caso estou fazendo de maneira numérica. Meu ganho K igual a 1, certo? No fundo. Se K igual a 1, então esse meu caso V é igual a 0,5. Portanto, meu erro de estado estacionário para uma rampa vai ser de 1 sobre K sub V, que é igual a 2. Então, com esse ganho K igual a 1, eu vou determinar os polos dominantes. Tá? Então, com K igual a 1, determino polos dominantes. Se eu substituyo nessa equação P sub C com K igual a 1, ok? Eu queria fazer isso, mas aqui. Vou chamar GG igual a feedback GTMA, vírgula 1. O que eu estou tentando fazer aqui é ver os polos em malha fechada desse meu sistema com ganho 1. Aí estão, certo? Então, meus polos dominantes, certo? Meus polos de minha equação característica ou da minha função de transferência em malha fechada são os seguintes. Tenho um polo em 0,97699. Os outros dois são complexos conjugados, são os polos dominantes, 0,99663 mais menos 0,00561. Tá? Então, para projetar meu compensador por traço de face, o problema é esse que meus polos dominantes não podem ser mexidos. Certo? Okay. Então eu vou escolher esses meus polos, meu polo dominante, meu C. Certo? Então esse meu C que eu vou escolher, meu C sub K, o meu C, tanto faz, é sigma mais J ômega, onde sigma é igual a 0,99663 e ômega é 0,00561. Tá? Agora, e a contribuição
angular, meu θ de meu compensador, ou seja, minha contribuição angular de G sub C de C. Tem que estar entre 0, entre menos 5 e 1 e 0. Eu vou escolher menos 3. Escolha arbitrária. Sempre quando esteja dentro desse intervalo, a escolha é a mesma. Agora, estes passos nas linhas 26, 27 e 28 vão determinar-me o ganho caso B, certo? E caso B aproximadamente tem este valor, certo? 0,5, nós deixamos como 0,5, certo? Todo esse processo para simplesmente determinar um ganho caso B, essas três linhas. Okay? Agora eu vou ter a função de transferência pulsada em malha fechada. Essa é a minha função de transferência em malha fechada. Okay. Agora eu vou escolher esse ômega como sendo a parte imaginária de meu denominador, da minha função de transferência, certo? Do polo 2, do segundo polo. Okay. E isso vai ser aquele 0,00561. Certo? Tá aqui. O S sub 2 vai ser a parte real desse mesmo polo. Ou seja, este é o sigma, né? Esse é meu sigma e esse é meu ômega. Simplesmente estou diferenciando de sendo W2 e S2. Okay? Então aqui está meu S2. Agora meu T2 vai ser minha tangente de menos 3 por π sobre 180, ou seja, tangente tangente de um radianos, né? Tangente de um ângulo em radianos. Tá? Temos então que essa tangente vai ser igual a esse valor. Tá? Simplesmente que é T sub 2. É isso aqui. Okay. E como me disse o procedimento, escolher tanto P e C, o polo ou zero de meu compensador, perto de 1. Então, mais próximo a 1. Tá? Então, vou escolher esse polo de meu compensador. Esse peso polo do compensador igual a 0,99995. Então, eu vou calcular meu C, o zero do meu compensador, com a relação de tangente de θ vezes sigma quadrado mais ômega sigma menos tangente de θ vezes sigma vezes P sub C mais ômega P sub C. Tudo isso dividido por ômega mais tangente de θ sigma menos P sub C. E eu vou ter o valor de C sub C. Eu escolhi P. A ver, C sub 2. Certo? C sub 2. Esse valor de 0,999565. A função de transferência pulsada do compensador é a seguinte:
G sub C de C é igual a C menos 0,99965 sobre C menos 0,99995. Agora, a função de transferência pulsada em malha aberta do sistema compensado, obviamente é o produto de G sub C de Z vezes G da planta sub C. Certo? Ou G sub GC, que a gente chamamos, né? De GC. Certo? Então isto vai ser igual a essa expressão aqui em cima, simplesmente repetindo, menos 0,99995 por G sub C. Certo? Agora vamos a determinar o K sub V, ou K, para satisfazer esse novo K sub V. Certo? Simplesmente, inicialmente, tomamos o K como 1, certo? Para ver os polos em malha fechada, polos dominantes. Com esse polo dominante, eu projetei o compensador. Com esse compensador, agora, eu vou determinar esse K sub V de meu sistema compensado para satisfazer o este K sub V. Tenho que calcular então o ganho K. Sobre 0,99995 vezes G sub C. Mas a gente sabe que G sub C, este elemento vai se cancelar, certo? Então, fazendo essa substituição por C igual a 1, então K sub V vai ser igual a 4,35114K. Tá? Então, para obter um K sub V igual a 5, então esse ganho K tem que ser 1,114913. Então, com esse K sub V, e o erro de estar estacionado é uma entrada rampa 0,2. Tá? E isso é o que a gente vai fazer. Aqui está meu numerador do meu compensador, denominador do compensador, a função de transferência do meu compensador. Certo? Só que ele está aproximando, observem que ele está aproximando a 1. Mas a verdade é 0,99995. Okay? Então agora eu vou determinar a minha função de transferência, certo? Sendo o produto isto, função de transferência desse sistema. Vamos ver. K sub B, K sub C é igual a isso. O K, então aqui o K vai ser essa 0,149. Agora o sistema com compensador, minha função de transferência, como a gente vê, este tem que estar sendo anulado com um destes. Aqui, aqui, aqui. Certo?
O MATLAB não consegue fazer esse cancelamento. Ele simplesmente realiza a multiplicação e pronto. Ele simula. Então a gente tem que realizar esse cancelamento na mão e poder calcular a minha função de transferência apropriada. Certo? O restante é, para a figura 1, ele vai plotar os dois lugares das raízes para o sistema sem controle e com controle, ou compensado e sem compensar. Certo? Vai desenhar a circunferência unitária. Okay? Nesse caso, aqui vamos aqui. Certo? Aproximadamente uma está quase em cima da outra. Este é meu círculo unitário. Okay? E estas seriam minhas respectivas curvas. Okay? Aproximadamente está se sobreescrevendo. Okay? Ou seja, a gente não modificou muito o lugar geométrico das raízes. Simplesmente melhoramos o erro de estado estacionário. Figura 2. Aqui estou determinando a função de transferência de malha fechada, certo? Do sistema sem compensação. Aqui, numerador, uma função de transferência de malha fechada do sistema compensado e ganho ajustado. E aqui a simulação para uma resposta ao degrau, para os dois casos, com ganho ajustado e não. Sem compensação, a gente temos esta resposta azul. E com compensação, temos um maior sobresinal e o tempo de assentamento um pouquinho maior. Certo? A resposta ao degrau. A grande diferença aqui. Melhoramos consideravelmente o erro de estado estacionário para uma entrada rampa, que inicialmente era de 2 unidades e foi para 0,2. A gente vê aqui aproximadamente, certo? De 60 para 58, certo? 2 unidades. E aqui aproximadamente ele está em 0 e alguma coisa, certo? Está diminuindo consideravelmente. Okay? Então a gente vê que ele está em 0,25, certo? E continua diminuindo, obviamente. Tá? E quanto maior o tempo de simulação, esse erro vai atender a esse valor, né? 0,2 ao longo do tempo. Essa é uma melhora considerável. Em relação ao degrau, não. Parece que a gente tivesse estragado o comportamento, mas não. Isso depende do problema. E esforço de controle. Este esforço de controle só grafiquei, eu acho, para o caso com compensador. Tá? Porque a gente sem compensador a gente não tem controle. Então com compensador a gente vê que é de baixa intensidade, de 1,2 a 0,2 aproximadamente. E aqui resposta a esforço. Certo? Eu determinei esse esforço de controle. Determinei a resposta ao degrau unitário. Gerei uma
entrada de uns, ou seja, um degrau. Calculei o erro entre esse uns e a saída de minha resposta ao degrau unitária. E obtive o filtro de meu sistema, de meu compensador com ganho K sub D, K sub D sub C, devido a esse erro. Certo? Okay. Ou seja, em outras palavras, podemos calcular o esforço de controle da seguinte maneira. Minha planta, minha saída eu vou determinar, vai ser C. A minha entrada vai ser R e isto vai ser minha realimentação. Ou seja, C entre E dividido R vai ser G sub C G de C sobre uma G de C G Z, certo? E se eu tenho este sinal de referência aqui, vai ser um degrau, eu tenho minha respectiva C. Vai ser então isto. E por aqui é isto é C sobre C menos 1, que é a função de transferência do degrau. Certo? Então eu tenho esta minha sinal de saída. Certo? Se eu pego sinal de referência RR, ou R que estamos denominando aqui, né? R menos esta saída E, C, eu vou chamar de E. Tá? E eu tenho, ou seja, aqui é N. Eu quero calcular este U. Tenho que minha saída U em relação à minha entrada E é igual a G sub C dC. Então, meu U vai ser igual a dada a minha entrada E. Tá? É isso que eu fiz. Para o controle discreto, então eu utilizei um filtro, ou filter, aqui, com a entrada, esta vai ser minha função de meu numerador e denominador de meu controle. E minha entrada de excitação E, que seria o erro. Então, Y vai ser o meu esforço de controle, certo? Que vai ser graficado na figura 4. Aqui. Então, este é meu esforço de controle. É uma maneira de podermos determinar o esforço de controle com linhas de comando. Se quiser trabalhar com Simulink, pois não há problema. Sempre e quando faça as conexões certas.